versículos 28, 29 e 30. Todos encontraram? Amém. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou repetir a parte A do versículo 29. Porque os que dantes conheceu, os predestinou ao quê? A serem conformes à imagem de seu Filho. Vamos ao 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E àqueles que justificou, a estes também glorificou. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, nós temos muitas necessidades, muitas, e são variadas. Mas eu acredito que não exista necessidade maior do que de ouvir a sua voz. Por isso, Deus, o Senhor escolheu que fosse assim. Por isso Paulo disse que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu peço que o Senhor nos alimente um bocado hoje com a sua palavra, e que de alguma forma, Jesus, o Senhor fale conosco de forma particular, pessoal, porque o Senhor é onisciente. E em 40, 50 minutos pode falar com as mais de 100 pessoas aqui, de forma pessoal, individualizada, particular. É o que nós desejamos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler de novo o versículo 28, que eu vou estar mais focado nele, mas o 29 e o 30 também vão entrar no que a gente vai falar hoje. Então, no 28, na versão NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, esse versículo de Romanos 8, 28 não está assim: tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos alinhados aos seus planos. Numa outra versão que eu gosto demais, uma Bíblia que tem a sua tradução de 1611 pelo rei Tiago, que é a King James, ela diz assim no capítulo 8, 28: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados e vivem em pleno acordo com o seu plano. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui. Vocês acham que às vezes, o que vocês acham? Que nós nos motivamos um pouco mais em ir à igreja, que nós parece que temos um gás a mais em orar, em de repente pegar a Bíblia para ler, em cantar uma canção como essas que nós cantamos aqui já dentro desse culto. Vocês acham que a gente tem essa motivação um pouco mais aflorada quando as coisas parecem estar caminhando bem, quando o vento está soprando a favor? O que vocês acham? A gente não tem uma facilidade maior? Então, por exemplo, deixa eu dizer a vocês, eu acho que eu já conversei com alguns de vocês, mas nós estamos cantando, por exemplo, aqui: te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo que és, eu quero te agradecer. Então, quando a gente está cantando isso, de repente aqui, por exemplo, de olhos fechados, talvez as mãos erguidas, e a gente está adorando a Deus, cantando louvores a Deus, e supõe-se em tese, né, que nós estamos cantando somente para Ele. Então a gente quer agradá-lo com uma canção, com um louvor, e parece que a gente fica procurando com os olhos fechados, procurando Deus, e a gente não enxerga Ele. Eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu estou adorando a Deus, o primeiro sentimento que passa no meu coração é o sentimento da gratidão. É assim com você ou não? Amém. Um sentimento de gratidão, mesmo que as coisas estejam meio difíceis aqui e acolá, mas parece que brota um sentimento de gratidão. E quando a gente está, por exemplo, adorando a Deus com uma canção como essa, te agradeço, a gente fica procurando Deus, mas a gente vai procurando Deus e vai olhando para algumas coisas que Ele fez. A gente de repente vai numa memória de curto prazo e começa a ver algumas coisas que Deus fez. Então a gente está cantando e adorando a Ele, parece que o filme vai passando nessa memória de curto prazo, algumas coisas que Ele fez, algumas portas que Ele abriu, e aí parece
repente Ele veio e fez algo especial para nós, a gente fica assim meio que extasiado. Mas, às vezes, quando as coisas estão difíceis, e elas passam a ficar às vezes mais difíceis, e a gente ora, e a gente pede oração, e a gente vem para a igreja, e a gente busca, e a gente fala com esse, com aquele, ora por mim e tal, e ao invés de as coisas melhorarem, ficam mais difíceis. E às vezes a gente está com aquela impressão, olha, pior, como diz o profeta evangelista Tiririca, pior do que está não fica, mas aí de repente fica. E aí eu pergunto, será que aquele gás, aquela motivação de adorar a Deus, de vir para uma noite como essa, de folhear a escritura lá na nossa sala, no nosso quarto, de dobrar os joelhos e orar um pouco, de repente montar uma canção daquelas que a gente gosta de cantar a Deus dentro do nosso carro, parece que dá uma esfriada nessa motivação, sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade, confessa pecado, seu crente. Parece que dá uma esfriada nessa motivação. Quantos de nós, irmãos, até numa noite como essa, no final da tarde, você fica assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Não vou. Quando? Vou ficar aqui. E depois que não veio, você fala, puxa, eu devia ter ido. Por que eu não fui? Por que você não foi? Porque você está vivendo esse momento em que você procura Deus na tua vida, na tua devoção a Ele, e você procura Deus e parece que o filme nessa memória de curto prazo, parece que o filme é de terror. Não é um filme com coisas boas. Se você for numa memória de longo prazo, você ainda consegue extrair algumas coisas, mas no momento atual, às vezes que estamos vivendo, a roda gigante da vida parou no lado de baixo. Porque quando a roda gigante da vida está no lado de cima, a gente enxerga tudo miúdo lá embaixo. Nem os ruídos que estão lá embaixo chegam aqui em cima. Você olha e vê as pessoas desse tamanho, os carros pequenininhos, e você está assim com aquela visão ampla, parece que está tudo pequeno. Mas quando a roda gigante desce para embaixo, tudo fica muito grande. Teve um irmão que falou assim para mim, pastor, quando você fala esse negócio de roda gigante, eu fico com raiva, porque a minha parou embaixo, o motor enguiçou, não anda mais, e já faz uns 5 anos que ela está enguiçada embaixo, não sai de lá, e não sobe nunca, pastor. Que foi profeta messiânico. Então, meus irmãos, preste atenção, volta para cá. O que acontece conosco? Por que será que quando a roda gigante da vida para embaixo, a gente não consegue ter o mesmo gás? Alguns chegam assim para o pastor e falam, pastor, olha, desculpa, mas isso que eu estou fazendo, passa para outro porque eu não dou conta mais não. Pastor, desculpa, mas olha, eu estou abrindo mão da minha função aqui. Parece que a gente não consegue administrar direito algumas circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. E quando as coisas ainda estão num certo domínio, ainda estão administráveis, a gente ainda continua devoto, a gente ainda continua orando, a gente ainda continua lendo Bíblia, a gente ainda tem algum desejo de estar num lugar como esse, a gente ainda consegue até derramar algumas lágrimas quando cantamos a Jesus, quando louvamos a Ele. Mas quando as coisas passam a não estar mais administradas, quando parece que as rédeas já soltou das nossas mãos, aí aquele sentimento de gratidão é substituído, às vezes, por um sentimento de tristeza, por um sentimento de angústia. Sabe o que é angústia? É uma dor que parece que está no estômago, mas não é no estômago nem do fígado, é um negócio estranho. Os salmistas, você vai ver nos salmos, eles tinham muito esse sentimento, principalmente Davi e o Asaf, que escreveram mais, eles tinham esse sentimento de angústia. E aí nós ficamos meio perdidos na nossa devoção. Mas hoje, irmãos, Deus quer nos esclarecer um pouco mais com relação a isso, através do que o apóstolo Paulo está escrevendo. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que dantes
conheceu, Ele também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, para que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aqueles que predestinou, Ele chamou. Aqueles que chamou, Ele vocacionou. E aos que vocacionou, Ele glorificou. Então, meus irmãos, quando a gente vai vivendo, parece que essa gangorra, o vento está soprando a favor, aleluia, vamos para a igreja, Deus é bom, inclusive as pessoas na rua, olha, Deus pode fazer um milagre na sua vida, Deus é fiel, então eu vou pedir oração por você na minha igreja, eu sei que Deus vai agir, mas quando o vento está contrário e as coisas estão difíceis, aí a gente dá uma freada, a gente dá uma esmorecida, aí a gente diz assim, como é que eu vou orar para alguém se eu estou na fila esperando para ser atendido e estou pior que esse alguém? A gente fica meio assim. Como é que eu vou dizer que Deus pode abrir uma porta e ajudar essa pessoa que está numa situação difícil, se eu já estou com a minha conta estourada e arrebentada e pedindo dinheiro emprestado para os outros? Como é que eu vou dizer que Deus pode trazer alguma providência e que o nome dele, segundo Abraão, é Jeová Jireh, um Deus que pode prover? Como é que eu vou dizer se eu estou vivendo um tempo assim? Isso dá indícios de que nós estamos vivendo uma devoção circunstancial, uma adoração circunstancial, um cristianismo circunstancial e uma relação com Jesus Cristo circunstancial. Como assim, pastor? Depende da circunstância. A gente vai de acordo com a circunstância, a gente sorri de acordo com a circunstância, a gente se posiciona para ler a palavra, para estar cultuando, para estar adorando, para estar cantando, de acordo com a circunstância. Só que hoje eu quero crer que Deus pode mexer com você, comigo, com todos nós nessa noite, e entender que a nossa devoção, ela pode se tornar ultra circunstancial. Porque esta realmente é a proposta que Deus tem para nós. Ou seja, que a nossa vida e a nossa devoção a Deus não fique mais presa à circunstância. Ou seja, independente de qual seja a circunstância, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Independente da circunstância, Deus continua sendo bom. Independente da circunstância, Deus continua sendo fiel. Independente da circunstância, Ele está mais perto de mim do que eu penso. Independente da circunstância, que é exatamente isso que Paulo está tentando mostrar, e obviamente ele mostra com a própria vida, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Quando ele diz todas as coisas, irmãos, não são as coisas boas somente, mas tudo que acontece na vida daqueles que amam a Deus coopera para o bem. É o que está escrito. E eu já disse para vocês, quando eu chegar lá no céu, uma das coisas que eu quero muito, irmãos, é sentar numa nuvem. Paulo, senta aqui e ter uma longa conversa com esse tal de apóstolo Paulo. Porque às vezes eu fico lendo com mais cuidado da escritura e falo, esse cara é doido, ele tem problema. Mas ele não era doido, ele não tinha nenhum problema. Ele era um homem que viveu uma dimensão com Deus acima da média, muito acima da média. Amém? Tanto é que ele vai dizer, Paulo vai escrever isso, e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Gente, Paulo não morou no palácio, Paulo não andou de carruagem 0 km, um ar-condicionado, teto solar. Ele vai dizer assim, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Uma noite, um dia, passei num abismo, fui açoitado com varas 3 vezes, fui apedrejado e dado como morto, sofri 3 naufrágios, e não bastando todas essas coisas, ainda me oprime o cuidado com todas as igrejas. Nós estamos falando de alguém que viveu uma intensa pressão
Pastor, não estou mais esquentando a minha cabeça, porque eu já entendi que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então vamos responder 3 perguntas. A primeira delas: nós amamos a Deus? Todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Mas isso fica subjetivo, porque alguém pode dizer: eu amo. Eu posso dizer assim: eu amo minha mulher, gente. Só dou uma surra nela por semana, mas eu amo. Eu bato por amor. Não é? Então você ama coisa nenhuma. Então você é louco. Tem que internar um cara desse. E Lei Maria da Penha. Não, mas eu não amo o cara. Não. Você ama e tem que provar que ama. Não é? Então assim, como é que eu digo que amo a Deus? E realmente isso sai da subjetividade e entra para a prática. O apóstolo João dá um norte sobre isso e vai escrever no João capítulo 14, versículo 21. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o João escrevendo aqui no capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, da onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então as coisas vão cooperar para o bem daqueles que ouvem, daqueles que vivem, daqueles que respiram, daqueles que realmente absorvem essa palavra e tornam essa palavra uma prática de vida. Então eu provo que amo a Deus quando aquilo que estou lendo e estou ouvindo a respeito dele, da sua palavra, começa a se incorporar no meu estilo de vida no dia a dia. Então a forma mais verdadeira de dizer realmente eu amo a Deus é obedecendo a sua palavra. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz o que para mim, por exemplo, como marido. Jair, ama a sua esposa do jeito que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a entregar naquele grande dia, limpa, pura, santa, através da lavagem da água pela palavra. E é isso que você tem que fazer. Aí ela está de TPM, e eu chego em casa, as meninas: como é que está, mãe? E pai, daquele jeito. Aí eu faço o quê? Caramba, meu, eu tinha ido fora, tá fazendo isso aqui, eu chego aqui, você tá com essa cara, e tá brava com tudo, e tá mal-humorada, não sei o que lá. Poxa, deu tempo, meu. TPM é frescura. É sim. É. Como disse alguém, colocar uma almofadinha no meio das suas pernas, você fica pingando, sangrando uma semana sem parar, e corre, dor de cabeça, dor de cabeça. Eu chego em casa, bom, ela está daquele jeito, né, meninos? Tá, pai? Então façamos o seguinte: hoje é dia de um mestre mandou. Como assim, pai? Mamãe é o mestre. Tudo que ela falar, a gente faz, sem questionar. E no final do dia a vitória é nossa, no nome de Jesus. Aí eu olho para ela, e eu aprendi com Jesus, eu olho para ela e disse assim: o que está me olhando? Nada. O que queres que eu te faça? Jesus me ensinou isso. Então assim, a gente aprende, irmãos, a fazer aquilo que está na palavra de Deus. Mandou eu amar, tem que amar. Mas pastor, eu não entendo. Eu não pedi para você entender, eu pedi para você amar. Você não vai entender nunca mesmo. Amém, irmãos? Quero achar um cara só que entende uma mulher. Não entende, não dá para entender, mas tem que amar. E ponto final, ama. Amém? Pastor, mas ela está sorrindo, de repente fica brava, é porque ela lembrou de alguma coisa que você fez há 6 meses atrás. Só dela lembrar ela já fica mal-humorada. Com a gente não é assim,
mulher: mulher, reverencie o seu marido. Estão vindo aqui, a pregação ou stand-up? Mas isso é só um pequeno detalhe para dizer se amamos a Deus ou não, irmãos. Então a questão é: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Tá bom, aquele que me ama, guarda a minha palavra, aleluia, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos dele morada. Se você ama a palavra de Deus, e tem muita coisa que a gente não consegue ainda, mas a gente está dizendo: Senhor, eu não consigo, mas um dia eu vou chegar lá, as coisas vão cooperar para o seu bem. Pastor Jeremias Pereira, ele completou 38 anos de ministério, de pastorado lá em BH, 8º presbiteriano de Belo Horizonte. Eu estava lá no Ponte Casais, ele estava pregando no ano passado, retrasado, me lembro. E ele disse no meio da pregação que acabou um culto lá em BH, e uma senhora veio lá com a Bíblia debaixo do braço, esperou ele atender as pessoas. Na hora que todo mundo foi embora, ela disse: Pastor Jeremias, eu vim cumprimentá-lo e lhe fazer uma pergunta só. Pois não, minha irmã, pode me cumprimentar, dar um abraço. Qual é a pergunta? O senhor realmente vive tudo que o senhor prega? Ele olhou para aquela irmã e falou: acho que não, irmã. Mas eu estou chorando para poder viver todos os dias. Amém? Eu estou lutando para poder viver todos os dias, chorando para poder viver todos os dias. Então aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então Paulo vai dizer: todas as coisas vão cooperar para aquele que ama a Deus. Aleluia. A segunda pergunta que a gente pode responder, que é muito relevante, é a seguinte: nós realmente temos convicção de quem nos chamou? As coisas cooperam para bem daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos convicção de quem nos chamou. Um pouquinho de grave, acho que fica melhor aqui. Um pouquinho de grave. Então, assim, quando o verbo chamou fala de convocação, no grego é o verbo kleto, que significa proferir o nome em alta voz, convidando alguém para uma missão seguida de um banquete. Então o verbo chamar, quando está ligado a Deus chamando o homem, está falando de proclamar o nome da pessoa em alta voz, convidando essa pessoa para uma missão seguida de um banquete. Então Paulo está dizendo: as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. E aí a pergunta é essa: nós temos essa convicção? Por que o apóstolo Paulo ele parecia um Highlander, só cortando a cabeça para parar aquele homem? Porque não tinha como parar aquele homem. Pense em alguém que recebe 5 quarentenas de açoite menos um. Pense em alguém que por 3 vezes foi açoitado com varas. Pense em alguém que passa uma noite, um dia num abismo. Pense em alguém que passou 3 naufrágios em alto mar. Pense em alguém que foi apedrejado e os exatores pensaram que ele estava morto, o estado que ele estava, apedrejado. E aí ele levanta do apedrejamento, ele é cercado por alguns irmãos, os apedrejadores foram embora, o pessoal cerca ele, sai andando com os irmãos e diz assim para os irmãos: nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que continuar, porque o que nos importa é que mesmo por muitas tribulações, entrar no reino dos céus. Ninguém parava esse homem. E uma das coisas que eu identifico em Paulo é a certeza de que ele foi chamado por Deus. Amém. Então, Paulo vai dizer em Romanos, no versículo 1, o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. Em 1 Coríntios 1, versículo 1, ele vai dizer: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade soberana de Deus. Em Efésios 1:1 ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Em Gálatas 1:1 Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então uma coisa é eu estar num lugar como esse, porque minha mãe e meu pai estavam aqui já desde quando eu era criança. Outra coisa é eu estar num lugar como esse, porque eu achei bonitas músicas, o pessoal me recebeu bem, então um povo simpático.
estar no lugar com eles, com a convicção: eu estou aqui, pastor, porque Ele me chamou. Eu estou aqui porque eu fui chamado por Ele. Eu estou aqui porque foi algo que eu não pude resistir. Foi um chamado que veio lá dentro de mim e eu não tive como recusar. Aleluia. Por isso que João vai escrever: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a segunda pergunta é essa: se amamos a Deus. A segunda, se cremos que Ele nos chamou. Você crê que Ele te chamou? Você crê que Ele te chamou? Foi Ele que te atraiu. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com toda benignidade eu te atraí. E a terceira pergunta é: estamos buscando viver o seu propósito? Todas as coisas cooperam, mas para quem? Para quem ama a Deus, para quem foi chamado e para quem está vivendo o seu propósito. Então essa pergunta também é relevante. Então assim, Deus tem propósito para com cada um de nós. Quando eu me converti, naquela época o pessoal falava muito isso: Deus tem um plano na tua vida, jovem. Naquela época eu me chamava de jovem. Deus tem um plano na tua vida, jovem. Eu falava: puxa vida, sério mesmo? E aí daqui a pouco eu encontrava alguém no Senhor: Deus tem um plano na sua vida, moço. Eu falava: será que tem mesmo? E Deus tem. Deus tem um plano para a nossa vida, para a sua vida. Às vezes as nossas decisões que tomamos ao longo da vida comprometem o andamento desse plano. Amém, irmãos? Às vezes as nossas vontades, as nossas paixões, as nossas prioridades invertidas comprometem esse plano. E aí vamos decidindo sem o aval de Deus e fora da vontade de Deus. Então as coisas vão acontecendo e parecem não cooperar para o bem. Por quê? Estamos desalinhados com o que Ele planejou. Agora, irmãos, se amamos a Deus e temos certeza que Ele nos chamou, estamos buscando nos alinhar com o seu plano, com a sua vontade, pode ter certeza, aconteça o que acontecer, absolutamente qualquer coisa que acontecer, sejam boas, sejam ruins, sejam péssimas ou sejam terríveis, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então assim, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, isso nos leva a viver uma vida que vai cada vez mais além das circunstâncias. Amém? Então eu estou empregado, a minha vida está firme com Ele. Eu estou desempregado, a minha vida continua firme com Ele. E o desemprego continua por meses, por um ano, a minha vida continua firme com Ele. Eu estou cheio de saúde, elegante, como disse a Branca, encolhendo a barriga com o botão soltar aqui. Eu fiz um regiminho sacrificante para poder vestir essa camisa. Na hora que eu percebi que eu perdi 200 gramas, falei: vou colocar. Aí deu certo, desde que eu não fique com a barriga puxada. Soltou a barriga, já era. Mas assim, às vezes estamos esbanjando saúde. Eu estou firme com Deus. Eu tive um diagnóstico inesperado e terrível. Eu continuo firme com Deus. Amém? A minha família está cheia de saúde. Eu estou firme com Deus. Alguém que eu amo muito teve um diagnóstico terrível. Eu continuo firme com Deus. Aleluia. Porque não é mais a circunstância, irmãos. As circunstâncias não têm mais poder de mexer com aquilo que tem raiz profunda. Aleluia. Paulo vai dizer em 4:11 de Filipenses: eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, também sei ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Por isso posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Quando a gente vai entendendo essas coisas, nós podemos olhar para as circunstâncias,
até para as adversas, ou quem sabe terríveis, e dizer, como diz aquele louvor: tô nem aí, tô nem aí. Isso não tira a minha raiz. A circunstância não mexe mais com isso, irmãos. Às vezes temos uma raizinha tão rasa que alguma coisinha não deu certo, uma briga de namorado, as pessoas abandonam Deus, abandonam o Evangelho, abandonam o ministério. Às vezes temos uma raizinha tão rasa que chegamos na segunda-feira, ao invés de trabalhar, chegamos numa casa de demissão, a gente abandona a igreja, a gente blasfema, a gente reclama. Por que Deus deixou acontecer isso? Às vezes temos uma raiz rasa que ninguém que a gente ama pode morrer. Tem todo mundo viver 500 anos e morrer de morte morrida, dormindo, de preferência para não sofrer. Porque se não for assim, a gente fica revoltado, a gente não aceita. Por que Deus permitiu? Onde é que Deus estava quando eu me assaltava e levaram meu carro sem seguro? Onde é que Deus estava quando eu violentaram meu parente, minha filha? Onde é que Deus estava? Ele estava no mesmo lugar, no seu trono de glória. Ele estava no mesmo lugar quando mataram os 12 apóstolos. Ele estava no mesmo lugar quando as pessoas eram jogadas na arena só para professar a fé cristã, para lutarem com ursos e leões. Ele estava no mesmo lugar. Ele estava no mesmo lugar, e ele está no mesmo lugar onde cristãos estão na Síria, no Iraque, na Arábia, no Egito, sendo martirizados, queimados vivos, decapitados, crucificados. Deus continua no mesmo lugar. Amém, irmãos? Então ele continua sendo o mesmo, essa que é a questão. Então, quando a gente vai entendendo isso, a verdade que toma o nosso coração é aquela: eu vou seguir a minha carreira, eu vou combater o bom combate, e eu vou guardar a minha fé, porque eu tenho certeza que desde agora Deus tem preparado para mim, e não somente para mim, mas a todos que amam a sua vinda, uma coroa de glória. Aleluia. Bom, para a gente pensar um pouquinho mais, 5 verdades para refletir sobre isso. Romanos 8, 28, 29 e 30. Em primeiro lugar, tudo que Deus quer fazer em nós e por nós tem implicações e propósitos eternos. Eu vou repetir: tudo que Deus quer fazer por nós tem implicações e propósitos eternos. Então, Filipenses 1,6, Paulo vai dizer: aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Em Romanos 8,30, que é o nosso texto, Paulo vai dizer: aqueles que predestinou. Ou seja, isso fala, gente, você não estava nem na barriga da tua mãe ainda, mas ele já tinha te visto. Esses também chamou. Isso já fala do tempo presente. A esses que chamou, também justificou. Isso também fala do tempo presente. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso fala do tempo futuro. Amém, irmãos? Alguém está glorificado aqui? Ninguém. Então Deus já está olhando para nós no tempo futuro. Deus está olhando para nós glorificado. O que é glorificado, irmão? Você lembra de Jesus depois que ressuscita? Então ele passa 3 dias no túmulo. E quando ele sai dali, ele está no corpo físico ali. Mas perceba você que os apóstolos estão trancados, morrendo de medo dos judeus e dos romanos. E ele entra na reunião dos apóstolos, amedrontado, sem importa a briga. Ele entra e aparece uma vez e diz: paz seja convosco. Os caras: que é isso? Era ele. Aí ele come peixe com eles. Então ele aparece de um lado para o outro, porque o seu corpo estava glorificado. Ele aparece em glória. Inclusive ele profetiza para os discípulos o seguinte: só você ler o Evangelho com cuidado. Há alguns dos que estão aqui que não verão a morte, até que vejam o Filho do Homem, ou o Reino de Deus, em glória. Ele estava falando, não que esse pessoal ia morrer, mas que não veriam a morte antes de ver o Reino de Deus em glória.
Quando ele está no monte e ele se transfigura, e o pessoal olha para ele, Pedro olha para ele, o seu corpo está luminoso. Aparece Moisés, aparece Elias, e o Pedro: Senhor, que bom estarmos aqui, que coisa fantástica. O Senhor quer uma cabana para ti, uma para Elias, uma para Moisés? O que o Senhor quer que a gente faça? De repente uma nuvem cobre os três, Moisés e Elias desaparecem, e eles ouvem uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então ele estava em glória. Então assim, aqueles que ele chamou, ele glorificou. Isso é tempo futuro. Deus está dizendo isso a respeito daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então assim, em Romanos 8, versículo 18, esse é um texto extraordinário para nós, para que a gente aprenda e tenha essa revelação: eu vou viver a minha vida, e a minha devoção a Deus, a minha carreira, o meu ministério, o meu chamado, a minha vida cristã, ela não vai se abalar, ela não vai se perder, não vai por um ralo, não tem data de validade breve por causa das circunstâncias. Romanos 8, 18: pois eu bem sei que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aos Coríntios, Paulo escreve no capítulo 2 que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado àqueles que o amam. E Deus já nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus, e é esse Espírito que habita em mim e em você. Aleluia. A estes também glorificou. Tempo futuro. Tudo que Deus quer fazer por nós e em nós tem perspectiva eterna. Se perdemos essa perspectiva ao nosso respeito, a respeito do olhar de Deus para nós, a nossa carreira cristã vai ser rasa, vai ser epidérmica, vai ser superficial e vai ter uma data de validade muito breve. Então, na discussão que Paulo está tratando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, todo o capítulo 15 fala da vida após a morte. E alguns entraram na igreja de Corinto, que foi fundada pelo próprio Paulo, e começaram a trazer uma doutrina dos saduceus, dos gnósticos, dizendo que, olha, a vida é aqui, tem esse negócio lá não, a gente tem que viver aqui, e etc e tal. E quem falou para você que não está tendo noção de que tudo acaba aqui? E no capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer assim para aquele pessoal: se Cristo não ressuscitou antes disso, né? Antes do 19, a nossa fé é vã. Se não existe vida após a morte, o nosso evangelho é vão, não faz sentido. Se tudo acaba aqui, Deus perde o sentido. Amém, irmão? Se quando a gente fecha os olhos para esse ciclo de vida aqui de 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, se fecharmos os olhos aqui e tudo se acabar, até Deus perde o sentido. Por isso Paulo vai dizer no capítulo 15, versículo 19, que se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E é justamente a fé evangélica que a gente está vendo ao nosso redor nesse mundo, nesse Brasilzão aí, meu Deus. Esperamos em Cristo aqui e agora, Ele tem que fazer aqui e agora, Ele é o Deus do já, e é o Deus da vitória, Ele tem que abrir a porta, Ele tem que fazer, porque se Ele não fizer, a gente fica de beicinho, a gente vem para a igreja e a gente vai embora. É essa a fé. Se Ele não fizer, vamos para a igreja, para outra igreja, porque lá a oração é forte, porque na outra tem uma revelação, e aqui é muito fraquinho. É essa fé cristã que as pessoas estão vendo. Mas se nós entendermos que aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou. Aos que chamou, Ele vocacionou. Aos que vocacionou, Ele glorificou. Se a gente não perder isso de vista, a nossa carreira vai até o fim. Então, nessa mesma carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, Paulo vai dizer para aqueles homens: gente, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus o Cristo. Aleluia. Segundo, tudo que Deus quer nos dar nesta vida é para nos atrair para perto dele. Se todas as coisas cooperem, tudo que ele nos der precisa nos atrair para perto dele. Tudo que ele nos der precisa nos fazer mais gratos a ele. Tudo que ele nos der precisa nos fazer mais dependentes dele. Então tudo que ele permitir chegar às minhas mãos como forma de bênção, seja em coisas, em bens, em relacionamentos, em pessoas ou em conquistas pessoais, tudo isso precisa me atrair para mais perto dele, e não ao contrário. Se todas as coisas contribuem, tudo que eu receber nessa vida, tudo que eu ganhar nessa vida, tudo que eu conquistar nessa vida, precisa me conduzir, precisa convergir para que eu vá cada vez mais aos seus pés. Se todas as coisas contribuem, tudo que chegar a mim, até aquilo que seja surpreendente, até a conquista que eu sonho com ela desde garoto, eu sonho com isso desde a minha adolescência, e agora aos 30, aos 40, eu estou vivendo um sonho, a realização de um sonho. Tudo isso precisa cooperar para que eu esteja mais perto dele, porque senão não é bênção, é maldição. Amém? E o contrário também é verdadeiro. Tudo que Deus permitir que seja tirado de nós, também é para nos levar para mais perto dele. Ou seja, tudo que perdermos nessa vida, precisa servir para ganharmos a Cristo. Amém? Tudo que perdermos nessa vida, das coisas mais valiosas, preciosas, e isso pode ser em bens, em coisas, em relacionamentos e até em pessoas, tudo que perdermos nessa vida precisa servir para ganharmos a Cristo. Em Filipenses 3, versículo 4, Paulo vai dizer: ainda que alguém pudesse confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, ao pedigree de Paulo, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei tudo isso por perda, por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Eu poderia te contar algumas histórias verídicas, mas eu vou te contar uma só. Uma jovem chamada Susan, hoje ela deve estar com seus 34, 35 anos. Ela é filha do pastor Wilson. Olha lá o Davidzinho lá, tio do Davi. E essa moça, irmãos, há alguns anos atrás, acredito que uns 7, 8 anos atrás, ela tinha 2 filhas e veio um pequenininho que se tornou o xodó da família. E esse garotinho que era o xodó da família, dos netinhos do pastor Wilson e tal, ele foi para a escolinha, como todos os dias ia. E aí, de repente, chega a notícia para ela no final da tarde, que algo caiu sobre ele, um armário, algo assim. E o garoto estava no hospital em estado grave. Foi um pânico geral, ela foi ao hospital. Foram vários dias
de tensão, de angústia, de desesperança, misturada com esperança. As igrejas da cidade de Bebedouro e outras ali que conheciam o caso, saiu até no jornal, na época, de um garoto numa escolinha, e ele ficou por vários dias ali internado, e depois de muita oração ele partiu ao Senhor. Deus levou. Então, assim, por que a gente orou tanto e pediu tanto e Deus levou? Era uma criança que a gente se afeiçoou, a família se afeiçoou, era uma criança que estava ali, foi para a escolinha, e uma fatalidade como essa acontece. Onde está Deus nisso aí, gente? Ele não podia mandar um anjinho só, não precisava nem ser aqueles grandão, um anjinho pequenininho. A hora que o armário fosse cair, o negócio lá, ele ficasse aqui, não caísse em cima do menino, não podia fazer isso. Ele não podia colocar um dedinho seu mindinho ali, ó, sobre o garoto, o negócio não cair nele. Ele não podia fazer alguma coisa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que aconteceu com a família do Wilson? Pastor Wilson. Eu tenho ido lá anualmente, toda vez eles me convidam ou para o retiro, trabalho de casais, com jovens. Aí você vê uma família que são 3 gerações inteira aos pés de Jesus. Muito mais do que estava quando aquele garoto ainda estava brincando entre eles. Pense em alguém que tem os seus 3 filhos: Christian, Marcos, Susan, suas esposas, seus maridos, os seus netos, todos eles, alguns já grandão, já jovens, outros menores, todos eles temem a Deus, todos eles estão firmes com Jesus, porque aquele fato que poderia ser motivo de revolta, de tristeza, de Deus não existe, e se existe, porque ele não evitou, tudo aquilo funcionou para que 3 gerações estivessem aos pés de Cristo. Posso te contar outra história verídica do homem chamado Glauco, comandante Glauco. Mas ele não. Natan? Comandante Glauco, um garoto que tinha um filho, uma filha de 8, 9 anos, um garoto pequeno, 4 para 5 anos, e começou a desenvolver uns probleminhas, uns sintomas esquisitos, levava no médico, leva aqui, leva ali. Daqui a pouco descobriu-se que ele tinha um grave problema de plaquetas. É algo no sangue que eu sou leigo disso. E aquilo foi piorando, levaram o garoto até para os Estados Unidos e procuraram todo tipo de tratamento. Ele é da nossa igreja de Ribeirão Pires, pastor Fernando. E a igreja orando, os irmãos orando, e quase um ano naquela luta pela vida do garoto, e Deus levou o menino. Às vésperas de completar 5 anos de idade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glauco trouxe uma câmera, presenteou a igreja para filmagem, e todas as vezes que ele não estava em escala, ele fazia questão de ficar na galeria filmando as ministrações. E um dia eu estava pregando lá, falando um pouco disso. Eu percebia que ele estava filmando, ele saía do lado da câmera para enxugar as lágrimas, depois voltava, depois saía. E quando acabou a ministração, ele guardou o material e veio conversar comigo e disse: pastor, foi difícil o que nós vivemos, eu e a minha esposa. Foi muito complicado o que nós vivemos para a nossa família. Mas já se passaram quase 2 anos e eu estou vendo a mão de Deus nesse processo de ter levado meu filho. Pastor, eu era alguém que frequentava de vez em quando a igreja, mas a minha vida era totalmente fora dos caminhos de Deus. O meu casamento era uma fachada, pastor. A gente nem sabia se era casado ou não, tamanha vida que a gente vivia. Mas depois de tudo aquilo, Deus fez com que a nossa relação começasse a se tornar de verdade. Porque durante aquele processo eu encontrei com Jesus. E pastor, sabe do que mais além do meu casamento? Os pais da minha esposa, que eram espíritas, se converteram a Jesus. Os meus pais católicos se converteram a Jesus. E Deus não parou a nossa parentela, está em contato com Cristo. E a saudade do meu filho, eu procuro me consolar com Deus, com a palavra, pensando da seguinte maneira: eu poderia estar com um sentimento de
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente quiser uma fé infantilizada, de entrar numa igreja e alguém dizer assim, agora tudo vai dar certo, isso é coisa que a gente engana as crianças, né? Quando a gente quer, quando as crianças estão meio arredias, a gente promete alguma coisinha para elas, elas logo já, tá bom, então eu vou. A minha de 8 anos, não, eu não quero. Olha, vamos fazer o seguinte, se você for, a gente faz assim, assim. Ah, então tá bom, eu vou. Então é fácil de enganar criança. Se a gente quer uma fé infantilizada, é só continuar entendendo que a gente vai ficar na igreja e tudo vai dar certo, e Deus vai fazer, e é vitória, e lá. Irmãos, Jesus já disse para todo mundo e não enganou ninguém. No mundo você vai ter uma vida confortável, foi isso que ele disse. No mundo as coisas vão dar tudo certinho, porque é tal. No mundo a vida cristã vai ser como uma roupinha bem engomada a fé, bem certinha, como uma estrada reta, sem curva, sem lombada, sem buraco, sem abismo, mas certinho. Não! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as coisas contribuem para o bem. Quarto, todo tipo de adversidade que me sobrevier precisa ser vista por mim como uma escola, como uma pedagogia. Amém, irmãos? Desabou um caminhão de melancia, às vezes é gozado, né? A gente sai de uma noite como essa. Eu, por exemplo, às vezes estou aqui pregando, cantando, ministrando, de repente a gente sai daqui, a criança já está com febre ali atrás. Aí a gente sai daqui e já vai direto para o hospital para o SEMA. A hora que chega lá já tem que gastar 150 pilas de remédio, porque é tudo muito caro. Antibiótico, estava tudo bem às 7 horas da noite, às 10 já está essa bagunça de novo. Então às vezes a gente sai de manhã e de repente se distrai, pum, bate no carro de alguém, fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí alguém diz assim, eu mandei ver o orçamento lá, é 5 mil reais para você arrumar. Fala, caramba, de onde eu vou tirar isso? Mas estava tudo bem até agora há pouco. Então às vezes as coisas acontecem de forma inesperada. Então entenda isso. Senhor, qual é a pedagogia dessa coisa? O que o Senhor está querendo me ensinar? Não encara como desamparo. Teu pedido não parou. Deus não está nem aí para mim. Deus não dá. Não deixa a tua alma se azedar, em nome de Jesus. Isso serve para criar uma estrutura que nós ainda não temos, irmãos. Amém? Então, assim, eu já disse isso algumas vezes, a gente vai repetir, mas via de regra, as pessoas que amam mais, as pessoas mais sensíveis, mais pacientes, mais humildes, as pessoas mais compreensivas, mais prestativas, mais prontas a estender a mão, as mais sinceras, as mais amigas, via de regra, são as pessoas que sofreram. Pode ver, via de regra, as pessoas mais prontas a compreender, a exercer misericórdia, a entender o outro, a ajudar o outro, a estender a mão, as pessoas mais sensíveis são aquelas que sofreram. Então Paulo vai dizer que as coisas cooperam. E no capítulo 5 de Romanos, versículo 13, ele vai dizer, olha, não somente isso, mas nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência é a experiência, e a esperança, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu olho para esse texto, paciência, experiência, esperança, eu olho para uma estrutura que eu ainda não tenho, mas essas adversidades e dificuldades vão tornar uma estrutura ainda muito mais sólida. Pense em alguém cheio de paciência, pense em alguém lotado de experiência, pense em alguém que transborda de esperança. Então encare a vida dessa forma, uma pedagogia de Deus para uma estrutura que eu ainda não tenho. Aleluia. Você sabia que toda planta frutífera produz frutos mais doces quando ela está plantada junto a águas salobras? Sabia disso? Lobo ciência. O estresse produzido pelo sal na raiz da planta faz com que ela produza frutose, que é o açúcar da planta natural. Então, por exemplo, em Minas Gerais não tem mar, no estado de Minas Gerais. Nos locais em que há produção de coqueiro, eles adubam
sal, para que as águas dos cocos saiam mais adocicadas. Você sabia que os figos mais doces em todo o planeta são produzidos em Israel? Porque a terra e o local é sal. E o sal na raiz produz um choque que causa doçura. Amém, irmãos? Então que os choques da vida, as pressões da vida não nos amargue, mas produza doçura. Amém. É uma lição da natureza que o Espírito Santo quer fazer produzir na sua vida. Os tombos, as quedas, as dificuldades, as adversidades, os caminhões de melancia que estão desabando sobre nós, não vão produzir amargura, não vão produzir azedume, mas vão fazer de nós pessoas doces. Aleluia. Que puxa esse glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acaba de sair uma hora, pastor. Acabou agora. Tudo que Deus deseja fazer em nós e por nós é com a ideia central de nos transformar. Vou repetir. Tudo que Deus deseja fazer por nós e em nós é com a ideia de nos transformar. É a ideia central. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou a serem o quê? A imagem de Jesus, o seu Filho Jesus. Aleluia. Então, irmãos, o projeto de Deus para a nossa vida é ir aos pouquinhos, trazendo a imagem do Filho Jesus Cristo a nós. É fazer o nosso semblante semelhante ao dele. É fazer a nossa forma de pensar semelhante a dele. É fazer com que as nossas ações sejam as ações que Cristo agiria se estivesse em nosso lugar. Então, aos poucos, as nossas palavras precisam ser as dele, as nossas ideias e sonhos alinhadas com ele. Ele está querendo formar a imagem do Cristo andando ainda no século XXI através de nós. É isso que ele quer fazer. O resto disso é religião barata. Amém, irmão? O resto disso é religião barata. Eu quero receber alguma coisa, Deus me dá alguma coisa, vamos fazer uma campanha, vamos fazer não sei o que lá da chave, da porta aberta, do óleo de Israel, não sei das quantas. Tudo isso é pataquada, irmãos. O que Deus quer fazer é nos transformar. Eu contei uma vez a história do missionário David Livingstone, acho que século XVIII, XIX. Ele foi para um local da África, numa aldeia de canibais, e Deus nos chamou as pessoas. E Livingstone às vezes era visto por algumas pessoas ali como uma máquina de frango de padaria, assim, né? Os nativos olhavam para ele, e por vezes viam pessoas espiando a ele, porque queriam assá-lo no caldeirão. Mas Livingstone foi conquistando aqueles nativos e pregando para aqueles nativos e ajudando aqueles nativos e recebendo medicamento e contribuindo com eles, orando com eles, evangelizando a eles, traduzindo a Bíblia para eles. Ele passou 30 anos lá. E Livingstone morreu depois de 30 anos. A missão na Inglaterra mandou uma equipe lá buscar o corpo de Livingstone. Os nativos cercaram o corpo e falaram: não, ele não sai daqui, ele é nosso, não vai levar o corpo dele coisa nenhuma. E eles cercaram, e a missão começou a interceder, e o intérprete começaram a discutir, não, isso, aquilo e tal. E depois daquela discussão toda, o chefe dos nativos da tribo disse: tá bom, vamos fazer o seguinte, vocês podem levar o corpo, mas o coração dele fica. Abriram o coração daquele cadáver de Livingstone, tiraram o coração e levaram o corpo para a Inglaterra. Se você for na tumba de Livingstone, vai estar escrito lá assim: aqui jaz David Livingstone, grande homem de Deus, missionário na África por 30 anos. O seu corpo repousa aqui, mas o seu coração dorme no seio da África. Alguns anos depois desses 30 anos, foi lá um missionário daquela mesma tribo. Aquela geração já tinha partido. Os que eram crianças, pré-adolescentes, já eram adultos. E quando aquele missionário começou a pregar o Evangelho e pregar Jesus, eles diziam assim: não, pera. Esse que você está pregando para nós conhecemos. Inclusive ele andou muito aqui entre nós. Mas o nome dele não era Jesus, era David Livingstone.
a gente pensar que eu ouvi hoje. A grandeza de uma causa não se baseia no lucro que os seus seguidores obtêm, mas a verdadeira grandeza de uma causa está baseada no preço que seus seguidores estão dispostos a pagar por ela. A grandeza de uma causa não se baseia no lucro que os seus seguidores obtêm, mas a verdadeira grandeza de uma causa está baseada no preço que os seus seguidores estão dispostos a pagar por ela. Vamos viver uma vida além da circunstância. Vamos pedir para Deus para que Ele faça isso conosco. Eu quero deixar com vocês a teologia de Abacuque, lá no Antigo Testamento, que ela possa viajar através dos séculos e extravasar o nosso coração. Essa teologia é fantástica. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda